Fala aí, pessoal, tudo bom? Aqui Cláudio Spritzer, falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou um cartunista, sou jornalista e cartunista, né? Faço um jornal aqui em Porto Alegre exclusivamente de cartoon. Esse jornal vai completar agora 34 anos, chama Jornal Hienas. Só cartoon, e publicidade. Todas as páginas são assim: cartoon no centro e publicidade em volta, como se fosse uma moldura. Esse jornal é distribuído gratuitamente aqui na cidade. Enfim, um jornal acho que bem querido pelas pessoas, um jornal que virou meio cult aqui, é muito legal. E nessa minha condição de cartunista e chargista, volta e meia eu vou nas escolas, o pessoal me chama e eu tenho uma palestra, meio workshop, e aí depende muito da idade, né, do pessoal. Às vezes só eu desenho na frente e conto uma história, ou às vezes até o pessoal desenha junto. Tem muita interação, né? Tem muita interação. E, bom, aí eu falo diversas coisas a respeito de cartoon, de charge, né? A diferença de um, né? O que é um, o que é outro. Enfim, conto uma história, né, toda. Falo um pouco do meu jornal, que me levou a fazer o jornal Hienas, que é esse jornal exclusivamente de cartoon que só existe aqui em Porto Alegre e no litoral. Ele é distribuído aqui também em Xangri-Lá e Capão da Canoa. Se tu procurar no mundo inteiro não vai ter um veículo assim, exclusivamente de cartoon e publicidade, com distribuição gratuita. É um negócio aqui nosso, né? Bom, mas nesse papo que eu tenho com o pessoal e falando sobre vários aspectos, falo sobre a importância das expressões, né? Para passar, enfim, as emoções e tudo mais. E tem um momento que eu falo sobre direção de arte, que é como eu vou dispor os elementos do cartoon, né? De que maneira eu vou fazer para conduzir a atenção, o olhar de quem está vendo o cartoon da maneira que eu quero, né? Porque o cartoon, para mim, o cartoon ideal é aquele que é num quadro só e de preferência sem texto. Esse para mim é o cartoon ideal, né? Mas obviamente a gente pode fazer em 2 partes, em 3 partes, pode ter texto. Mas então, nesse cartoon ideal, num quadro só, um cartoon em um quadro só, eu tenho que conduzir o olhar. Eu quero primeiro que a pessoa veja tal coisa, para no final ela olhar essa outra aqui. Porque o cartoon, ele na verdade está resumindo uma história, uma situação. Tu colocou o resumo, tudo, tu pegou e mostrou o final de alguma ação, mas a pessoa ela vai completar essa ação que não está ali. Tu dá essa possibilidade para a pessoa imaginar o que aconteceu antes para ter aquele desfecho, né? Mas é muito importante nisso as convenções. Então, por exemplo, aqui no Ocidente, principalmente, a gente lê da esquerda para a direita, né? A leitura começa na esquerda, termina na direita. E o texto normalmente não, sempre começa em cima. Se for uma página, está escrita, vai começar em cima à esquerda, vai terminar lá embaixo, né? O texto começa em cima, termina embaixo. As frases, tudo, começa a leitura da esquerda para a direita, enfim, existem convenções. E eu, em determinado momento, quando eu estou falando disso, muitas vezes eu peço para subir 2 pessoas e coloco ali na sala onde eu estou falando, coloco uma pessoa de um lado e a outra lá do outro lado, frente a frente, uma a outra. E digo agora, troquem de lugar agora, né? Uma vai para lá, a outra vem para cá. E via de regra, quando elas cruzam uma pela outra, quando elas fazem isso, eu coloquei uma bem na frente da outra. Mas quando uma vai passar pela outra, uma passa pela direita da outra. Ao contrário, uma passa pela esquerda da outra, né? Como são os carros aqui no Ocidente, né? Normalmente, se tu passar por alguém numa calçada, vem alguém de lá e tu vem daqui,
Normalmente tu vai usar a mão, na calçada mesmo, a mão dos carros. Tu vai passar pela direita, né? A pessoa vem de lá pela direita, vocês vão... Porque isso é uma convenção nossa, né? Tu vai pela direita, né? E tudo isso porque daí eu fiquei pensando aqui, todo esse papo é para falar sobre convenções, né? Nesse sentido que nós usamos a chamada mão francesa no trânsito, que é essa que a gente usa aqui no Ocidente, aqui no Brasil, né? Se usa no Ocidente também, mas não... Aí o seguinte, aí eu fiquei pensando, por que o pessoal dirige pela esquerda na Inglaterra, enfim, ou em vários outros países, muitos deles que foram colônia da Inglaterra, nem todos, mas muitos, porque e que convencionou chamar a mão inglesa. Às vezes a gente diz, eles dirigem do lado errado da rua, né? É do lado errado para nós, né? A maioria, existe um percentual aí bem maior de países que anda como nós, né? Pela direita. Mas tem um número de países bem também significativo que usa a mão inglesa, né? E aí eu fui procurar, então eu estou trazendo essa informação porque eu acho que muita gente não sabe disso. E o motivo, aparentemente, que é o mais aceito, né? Eu procurei, vi vários vídeos a respeito, e a versão considerada mais correta é o seguinte: isso foi lá no século XVIII, 1700 e alguma coisa, na Inglaterra, né? Na época ainda que o pessoal lutava, né, com espada, se andava a cavalo, e haviam as lutas o pessoal andava com uma espada, né? Eventualmente tinha uma desavença, né? Então o que acontece? Eles andavam a cavalo e, como a maioria das pessoas também era destro, certo? A espada, ela ficava embainhada do lado esquerdo do corpo. Qualquer coisa que quando tu fosse tirar a espada, tu tirava por esse lado aqui. A mão direita buscava a espada e pum. Então o que ocorre? Tu vinha a cavalo e vem lá do outro lado, vem um ladrão, um inimigo teu, tu vai precisar, né, ficar touché, né, ficar em prontidão ali, em guarda, né? Então o teu movimento tu tá aqui no cavalo, com a mão esquerda tu tá aqui nas rédeas, com a direita tu vai desembainhar a espada, ficar pronto. Então tu vai querer lutar com um cara aqui, ó. Então tu fica pela esquerda para ter o teu inimigo, o teu adversário aqui na direita, porque tua mão vai estar aqui. Ele da mesma forma. Então a convenção se convencionou lá, primeiro por uma necessidade, por uma questão de defesa, por uma questão de estar alerta. Os caras andavam pela esquerda para ter essa possibilidade de sacar a espada e lutar aqui. Então tu tá do lado esquerdo, tu é destro, a maioria é destra, teu adversário vai passar por aqui, e não aqui, senão tu ia ter que tirar aqui e brigar aqui, né? Se fosse a nossa mão aqui. E aí, depois de um tempo se convencionou, depois que esse costume, esse hábito se virou lei, e isso deu origem, depois quando vieram os carros, né, vieram as charretes, lá saiu, enfim, as carroças, eles continuaram utilizando a mão assim, e até os dias de hoje mantiveram isso assim. A França, já por ser um adversário da Inglaterra, fez ao contrário, né? Por isso que se chama mão francesa. Resolve fazer o contrário, não sei se foi por birra ou também para reconhecer, ó, aquele cara que vem lá, ele é inglês. Então reconhecia, mas foi meio assim, por ser um adversário da Inglaterra. Mas a história da mão, a mão inglesa mais aceita é essa. Curioso, né? É isso aí.